Olá, salve Maria Imaculada! Que quinta-feira abençoada, não é mesmo? Então, uma excelente quinta-feira para você que está em casa, acompanhando mais um dia o nosso programa Sempre com Você. Seja bem-vindo a mais um programa, mais uma quinta-feira do direito, aqui no nosso programa, aqui na TV Imaculada Conceição. Emissora essa que traz para você informação, espiritualidade, entretenimento, tudo feito especialmente do jeitinho, de forma muito amorosa para você que está em casa, sempre com a intercessão, claro, da Virgem Imaculada. Então pedimos licença para entrar na sua casa e te recebemos também com muito carinho no nosso espaço do Sempre com Você. Você é o nosso convidado especial e pode participar conosco também nesta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a Lei do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, com o Dr. Leandro Provenzano. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conversando com a gente. E se você tiver alguma dúvida, quiser participar conosco, nosso telefone é o 3349-1015. Você pode ligar, né, colocar a sua dúvida. Ou então pode mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, no 984-19-9938. 984-19-9938. Só manda sua pergunta lá no WhatsApp que o Dr. Leandro estará aqui para tirar as suas dúvidas. Como eu disse, o programa é feito para você, com a sua participação. 3349-1015, 984-19-9938. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone lá da Boutique Nancy Maia é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Novidades chegando lá agora, né? Já tá chegando coleção nova, outono e inverno. Gente, março tá aí fechando, são as águas de março fechando o verão, né? Daqui a pouquinho já vem estação nova, então tem coleção de roupa nova também, tá bom? Procura Nancy Maia, lá na Boutique Nancy Maia, 3326-1138. Vamos rezar? Vamos rezar, né? Claro, como todos os dias fazemos aqui, sem preguiça, com prontidão. Hoje, segundo dia da nossa quaresma, né? Como é que foi? Ontem você conseguiu ir numa comunidade, numa paróquia, celebrou, né, a quarta-feira de cinzas, recebeu a imposição das cinzas? Como é bom, né? Ontem a gente saiu para a externa, como a gente chama quando a gente vai fazer uma matéria fora do estúdio, e a gente via o pessoal passando na rua, né, com as cinzas na testa. Eu acho muito legal, né, o sinal da nossa fé, começando a nossa quaresma com a imposição das cinzas. E o pessoal sem vergonha mesmo, né, de andar com as cinzas por aí. Eu também fui, né, cobrir a pauta, já tinha recebido a imposição das cinzas, já tinha participado da missa. E você, conseguiu participar ontem? Conseguiu iniciar a sua quaresma com a missa na quarta-feira de cinzas? Como está sendo essa quaresma? Hoje, segundo dia, é caindo e levantando, gente, tá? Não significa que nós vamos acertar, mas é a busca incessante de conversão. Antonielli, hoje tá difícil. Se cair, meu irmão, levanta e continua. Amanhã é o terceiro dia, o quarto dia. As provas virão, mas a gente tem que permanecer muito firme, né? Todos nós queremos ter sucesso, não é mesmo? Sucesso na nossa vida, sucesso na nossa quaresma, para falar, olha, na quaresma eu consegui cumprir certinho aquilo que eu me propus a fazer. E às vezes a gente não consegue, a gente não precisa ficar chateado com isso não, tá bom? Não precisa ficar triste com isso, mas a gente não pode deixar de tentar, tá? Não desista sem tentar de forma alguma. Então, que o segundo dia de quaresma seja abençoado, que você possa já ir também se preparando para o terceiro dia e nessa caminhada de 40 dias aí, buscando a sua conversão, indo à Santa Missa, celebrando os domingos quaresmais, né? Nós vamos celebrar de forma tão bonita essa quaresma inteira, os domingos, vai ter a missa de Ramos, a semana da Páscoa, então até chegarmos lá, um momento de preparação profundo do nosso coração. Que você possa também contar conosco aqui da TV Imaculada, da Milícia da Imaculada, para juntos trilharmos com a alegria que vem do coração de Deus também, né? Porque a gente fala de quaresma, às vezes parece que a gente tem que ficar triste nesse período, não, né? Nós podemos viver a alegria que vem do coração de Deus, buscando a nossa conversão. E hoje Padre Kolbe nos diz assim, olha só, além do mais, riquezas, prazeres e glória são privilégios para poucos, mas a felicidade é um desejo de todos. Além do mais, riquezas, prazeres e glória
são privilégios de poucos, mas a felicidade é um desejo de todos. São Maximiliano Maria Kolbe. A felicidade, de fato, é um desejo de todos. Infelizmente, nem todos nós vamos alcançar, né, de forma plena, ou pelo menos não vamos enxergar. Eu acredito assim que a felicidade está disponível para todo mundo, né? E Padre Kolbe diz que é um desejo de todos. Mas ela está disponível para todo mundo. Basta a gente enxergar a felicidade em nós, nos pequenos, né, nos detalhes de amor, do qual o Senhor vai colocando no nosso coração, na nossa caminhada diária. E, né, as riquezas, os prazeres, a glória são privilégios para poucos. E a gente não tem que ficar triste se por um acaso tudo isso aqui não for privilégio nosso. De repente, além desse texto, você fala assim, para pouco mesmo, porque olha, eu não sou rico, eu não desfruto dos prazeres nem das glórias. Né? Louvado seja Deus por isso também. Ontem nós rezávamos, né, com o Padre Eduardo aqui, na palavra, né, e dizia justamente isso, que essas pessoas já alcançaram a sua recompensa. Porque a nossa recompensa, ela é outra. Então, se você não sente, né, você não vive esses privilégios, você não tem que se preocupar. Você tem que ficar tranquilo. Porque aqui você não está recebendo agora a sua glória e os seus louros, né? Mas você está trilhando o seu caminho. E nesse caminho, lá na frente, um dia, lá no céu, você vai perceber o que são as riquezas verdadeiras, o que é o prazer verdadeiro, o que é a glória verdadeira. Nós viemos aqui mesmo para aprender, para trilhar esse caminho, para buscar essa felicidade incessantemente. E com isso a gente vai aprendendo no dia a dia. É privilégio para poucos? Eu não me sinto privilegiada, porque às vezes a gente até tem, né? Mas a gente não consegue enxergar. Por isso, muitas vezes a gente não se considera feliz. Mas é privilégio para poucos? Eu acho que eu não tenho? Louvado seja Deus, né? A gente tem que colocar as coisas nas mãos de Deus, entender que esses privilégios vão chegar, uma hora eles vão chegar e vão transformar a nossa vida e vão mudar a nossa história também. A felicidade é um desejo de todos e ela não é somente um desejo de todos, mas ela é para todos nós. Que Nossa Senhora nos ensine, nos ajude a entender e a compreender e a caminhar nessa felicidade que é para todos. Que nós possamos, né, nos sentir de fato agraciados. Que mesmo que não nos sintamos privilegiados, que nós nos sintamos agraciados mesmo diante das dificuldades, mesmo diante, né, da nossa pobreza, de não termos as riquezas que nós achamos que devemos ter. Que nós possamos entender e enxergar a felicidade nos detalhes e que nós possamos ver que não é somente um desejo de todos, mas um direito. A felicidade é pertença de todos nós, basta que nós enxerguemos a nossa felicidade. Que Maria Imaculada nos ensine, nos ajude, nos auxilie. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, a gente quer, né, só as riquezas, os louros, só esse monte de coisa boa, a gente não quer enfrentar a cruz, né, e a gente tem que enfrentar a cruz. A gente já falou isso aqui várias vezes, né, mesmo aqui no nosso programa Sempre Com Você. E vamos começar mesmo, gente, a olhar os detalhes, que a gente vai vendo as felicidades de pouquinho em pouquinho em pouquinho, e a gente vai começar a enxergar a felicidade dentro de nós. Bom, como eu disse pra vocês, o nosso tema de hoje é a lei do saque. Nós falamos disso ano passado, lá no começo do ano. Vamos retomar esse assunto, né? A gente tem bastante reclamação com relação aos saques também, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto agora aqui no nosso Sempre Com Você. E eu convido já com muito carinho para participar com a gente ele, o Dr. Leandro Provenzano, especialista em Direito do Consumidor. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar da sua especialidade? Pois é. Atendimento ao consumidor. Isso. Que e bom agora a lei do saque. Verdade. Bom te receber, Leandro, mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Vamos falar da lei do saque, né? Que afinal de contas, a gente tem a ideia, e eu quero inclusive saber isso de você, né? Se essa lei do saque ela é realmente para resolver todo e qualquer problema do cliente. Pois é, ela foi criada exatamente com esse intuito, né? De resolver por telefone
todos aqueles problemas que o consumidor vier a ter com aquela contratação de serviço ou até mesmo na compra de alguns produtos. Então, nesse caso, a gente nota que essa lei, como a gente vai ver no decorrer do programa, que ela tem algumas falhas, porque o legislador quis impor ali algumas obrigações, no entanto, ele não especifica nem todos os campos dessa lei, nem todos os artigos, o que a empresa, como é que essa empresa deve agir. Então, a gente vai ver no decorrer desse programa que vai ter algumas falhas na lei que ainda precisam de uma regulamentação. Quer dizer, a lei existe e parece que o intuito maior dela foi tratar sobre cancelamento, tanto é que tem um título só para isso. Então, assim, a gente vê que o objetivo maior era tratar do cancelamento para aquelas empresas que não dificultavam ao máximo a gente cancelar qualquer serviço. Mas a gente vai ver no decorrer do programa que tem algumas falhas ainda na lei. Então, para o pessoal saber, é uma resolução, né? É um decreto. É um decreto. Isso. Fala para a gente mais ou menos o que tem nesse decreto. Você Sim. falou agora por cima assim, né? Exatamente. Que, inclusive, tem, justamente eu vi lá, falando, né, sobre a questão do cancelamento. Que a gente sabe que é uma problemática, de fato. Você ligava para cancelar e falava, não, vou passar para um setor e tudo mais, né? Mas o que tem nesse decreto? Bom, esse decreto ele tenta traçar as diretrizes gerais do atendimento pelo telefone, né? Então, ela não é para tratar de assunto do atendimento presencial, não. É só atendimento pelo telefone. Então, o que a gente viu que a lei quis fazer? Primeiramente, ela quis gastar grande esforço para evitar aquele problema antigo que a gente tinha com o cancelamento dos serviços. Quando a gente ligava para a empresa de telefonia, por exemplo, e falava, eu quero desistir do meu plano. Aí o atendente falava, não, mas então peraí que esse aí não é comigo, é com outro setor. Então a lei veio exatamente para coibir esse tipo de atitude por parte da empresa, para que ela possa agora, desde o primeiro menu, ter essa opção de cancelamento. E como essa lei é bastante forte nessa questão do cancelamento, qualquer funcionário, qualquer atendente, ele deve ser competente para fazer o serviço de cancelamento. Ele não pode jamais transferir para um outro funcionário. Então, a gente vê que nessa parte do cancelamento, ela é bem forte, ela é bem vigente. Agora, em outros pontos, ela deixa a desejar. Isso é recente, Leandro? Essa lei, salvo engano, ela é de 2007, 2008. Ela não é tão recente assim, mas ainda precisa de regulamentação, né? Então, alguns pontos dela é bastante omisso, né? Tem alguns pontos omissos ali naquela legislação. Então, e também falta muito uso dessa legislação, né? Por quê? Porque a gente não reclama. Se a gente tivesse mais esse hábito de reclamar, e quando eu digo reclamar, não é colocar nas mídias sociais somente, é fazer uma reclamação no PROCON, é ligar na ouvidoria, é fazer esse tipo de reclamação que vai gerar um número para que essa empresa possa ser fiscalizada pelos órgãos do governo. Então é isso aí que a gente fala, a gente tem que reclamar mais, a gente tem que judicializar às vezes uma reclamação que não é resolvida, então a gente tem que ter bastante senso crítico e também fazer essas reclamações nos meios adequados. Agora, toda empresa ela tem que ter um saque, né? Toda empresa tem que ter um saque. Toda empresa que presta serviços de âmbito federal, né, que são as empresas de telefonia, aquelas empresas nacionais que têm abrangência nacional, elas devem disponibilizar um canal de atendimento e esse canal de atendimento deve ser prestado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então não interessa a hora que eu ligue, tem que ter o serviço, tem que ter um funcionário para me atender. Então, a gente está falando essa questão do saque, a gente sempre pensa no telefone gratuito. O saque tem que ser gratuito sempre, tem que ser né? gratuito. Então, a gente sempre pensa no telefone, mas às vezes a gente tem, por exemplo, a gente está no supermercado, tem ali, né, saque, aí você vai lá, tem o atendimento do consumidor ali. Tem também esse saque no local? Pois é, na verdade... Ou é uma diferenciação? Porque a impressão que dá nesse decreto é que é só para telefonemas, né, para ligações. O decreto realmente ele regulamenta só a questão do atendimento pelo telefone, que é o teleatendimento. Mas o saque, a sigla nada mais é do que serviço de atendimento ao consumidor. E também pode ser feito de um meio físico. Mas esse decreto que a gente está tratando hoje aqui no programa, ele vai falar somente da questão do serviço pelo telefone. E é isso que o decreto visou regulamentar e não aquele atendimento presencial que alguns comércios têm aqui, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Você estava falando no começo, Leandro, que todos os atendentes eles têm que estar aptos, né? Mas fazer o cancelamento. A fazer o cancelamento, isso. Mas a gente sabe que num setor, por exemplo, um call center, né, são divididos em setores e cada um recebe um treinamento para o seu setor. Isso. Né? Como que vai funcionar isso? Todo mundo vai ter que saber fazer... Fazer esse atendimento, sendo que cada um é responsável pelo setor. Porque eu lembro que antigamente era assim, né? Faz tempo que eu não tento cancelar nada, mas eu lembro que antes era assim, você ligava para fazer um cancelamento e justamente te passavam para um outro setor que era o responsável pelo cancelamento, né? Isso, o que acontece hoje é que isso aí está proibido.
qualquer servidor, qualquer funcionário, na verdade, daquela empresa, ele deve ter aquela capacidade de fazer o cancelamento. Então, não precisa ser encaminhado para um outro setor, porque todos eles devem ser habilitados para fazer o cancelamento. Todos eles devem ter o histórico daquele consumidor, então não pode ter aquela história de você poderia repetir os seus dados, por favor, a gente quer confirmar mais uma vez. Então, assim, aquela ligação que é transferida, porventura, de um funcionário para outro, ela deve ser transportada também aos dados daquela ligação. Não é somente a informação de serviço que o cara quer cancelar, por exemplo. Agora, isso aí vai ter que ficar muito claro nessa questão do atendimento, porque o cancelamento deve ser feito por qualquer funcionário. E aí, se não for respeitada a lei, aí o consumidor pode exigir, por meios judiciais, fazer uma reclamação no PROCON pela desobediência ao próprio decreto da lei do saque. É isso que a Ângela do Nova Bahia está perguntando aqui, né? Que no caso de reclamação, se o primeiro atendente já tem que fazer o cancelamento, ela falou assim, porque isso quase nunca acontece. Exatamente. Então, assim, todo funcionário ele deve ter a capacidade de fazer o cancelamento. Se isso não ocorreu, já houve por parte dessa empresa um descumprimento da lei do saque. Então, ela já é passível de ser punida pelo PROCON, por alguma entidade fiscalizatória do governo. Então, esse deve ser feitas as reclamações, deve ligar para a corregedoria, para a ouvidoria, né, para as agências regulamentadoras, para contabilizar esse número. Porque se as empresas estão descumprindo, é muito mais fácil do PROCON autuar no caso de reincidência do que na primeira vez. Então, a gente sempre faz essa dica, faz a reclamação no PROCON, liga na ouvidoria, porque pode ser eficaz. A Priscila está perguntando assim, que quais são os tipos de temas, né, que tipo de tema que ela pode reclamar para o saque? Bom, na verdade, a reclamação é um dos temas, pode enviar sugestão, pode fazer essa reclamação igual ela mesma já falou, pedidos de informação. Assunto, tipo assim, qualquer reclamação, Leandro. Qualquer assunto inerente àquele contrato de prestação de serviço. Qualquer coisa que advenha desse contrato, dessa prestação de serviço, pode ser tratado pelo saque. Então, é uma reclamação de uma conta que chegou errado, é um serviço que eu não pedi e estão imputando a mim. Então, é uma cobrança que está sendo feita, um plano que eu tenho, plano A, e na minha conta está vindo plano B. Qualquer coisa referente a esse contrato, dessa prestação de serviço, ela pode ser objeto dessa ligação no meio do saque. Agora, se o problema, por exemplo, não é resolvido já de cara, vai ter problema, né? A empresa tem problema. Mas às vezes as pessoas acabam nem comunicando, Leandro. Não é resolvido de cara, acaba ligando de novo. Isso, o que acontece é que na maioria das vezes a gente não tem o hábito de fazer reclamação nos canais corretos. Então o que acontece? A gente liga de novo e não registra essa informação. A própria lei do saque, ela fala que a empresa deve guardar por até 90 dias as ligações e o registro por até 2 anos. Então aquele registro que eu fiz da reclamação deve estar no banco de dados da empresa. Aquele código que eles dão geralmente... O número de protocolo também o assunto a que se refere o protocolo. Então, nesse caso, elas devem ser guardadas as informações técnicas por 2 anos e a gravação por até 90 dias. Então, esse é o prazo que a empresa tem que guardar. Agora, eu posso pedir essa gravação, por exemplo, e se não chegar em até 72 horas, não for enviada essa gravação, aí ela já está descumprindo a lei do saque, caberia uma outra reclamação. O que acontece? A gente acaba ligando de novo. Então, a gente acaba contribuindo para que a empresa continue a incorrer nesse ilícito, porque uma vez que tem a lei, o que ela desobedece à lei é um ilícito. Então, ela está praticando ali um ato que é uma contravenção por parte do Código de Defesa do Consumidor, que está prejudicando esse consumidor e o consumidor, ao ligar novamente para a empresa, ele dá uma nova chance da empresa cometer o erro novamente. E ao invés de ir no PROCON, ao invés de fazer uma reclamação na ouvidoria, então é o que a gente recomenda. Faça uma reclamação no PROCON, liga na ouvidoria e registra isso aí. Porque é importante esse registro para que a empresa possa ser punida em caso de reincidência. A gente vai falar depois sobre a questão do registro, das gravações, que a gente sempre fala aqui, mas acho que nunca é demais reforçar, né? Isso. E você está falando dessa questão da ouvidoria, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já tentei reclamar no 0800, não deu certo, eu vou reclamar na ouvidoria, mas dá certo também não. Pois é, mas às vezes surte efeito. Também não vou ser hipócrita de falar para o telespectador que vai resolver, porque a gente vê inúmeros casos que até mesmo a ouvidoria não resolve. Então, às vezes, tem que entrar até na via judicial para conseguir com que a lei seja obedecida. E não é o que a gente quer, mas, infelizmente, é o último caminho. De saque, assim, campeão de reclamação é de telefonia? É a empresa de telefonia. Com certeza, ela foi até criada por causa disso. Mas ainda é a empresa de telefonia móvel, que tinha o hábito de cancelar e de não cancelar o serviço, quando a gente ligava para
cancelar oferecia 1.000 planos e acabava dificultando ao máximo esse procedimento de cancelamento. Então, com certeza é uma maior incidência de empresa de telefonia. É verdade. E é bem difícil. Empresa de telefonia, às vezes eles colocam até coisas depois no pacote que a gente nem solicitou, né? Exatamente. Aí você tem que excluir coisas a mais, né? Leandro, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Okay. Tá chegando pergunta aqui. Você que tem em casa quiser também fazer a sua pergunta, é só ligar no 3349-1015, no 984-199938, mandar a sua mensagem de texto. Nós vamos agora para um rápido intervalo, eu e o Leandro aqui, tempo de tomar uma água, e esperamos você no próximo bloco, tá bom? Mas vamos para o intervalo e vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje, né? E também para amanhã de manhã. Hoje a nossa capital amanheceu com o céu parcialmente nublado. À tarde e à noite tem possibilidades de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A mínima é de 21 graus e máxima de 32. A umidade tem mínima de 65% e máxima de 95%. Para amanhã de manhã, o dia começa encoberto.